Terá 15 minutos para fazer as suas exposições. Tá aqui, traz o microfone aqui. Tá aqui. Microfone. Pega o microfone aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde. Presidente Chico Lopes, deputado Luiz Couto, deputados, deputada Erondina, de São Paulo. Lhes agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui nesse debate. Veja, a luta pela democracia é, de certa forma, uma luta definidora no nosso processo histórico, especialmente ao longo do século XX, e estamos assistindo uma página decisiva nesse começo do século XXI. Recentemente, há poucos meses atrás, veio à luz uma pesquisa do IBOPE, realizada logo após o então presidente João Goulart ter feito o comício anunciando as reformas de base. E qual não é o espanto que essa pesquisa demonstra, e só publicada tantos anos após o fim da ditadura, que havia um imenso apoio popular às reformas de base. Muitos, os mais velhos, se lembram, e nós sabemos muito pelos livros de história, que se construiu, então, uma poderosa narrativa de que havia um movimento gigantesco contra aquelas reformas de base. Uma indignação com a corrupção, com a inflação, que teriam sido bases sustentadoras do golpe de 64. Esse processo, para nós, é emblemático de como sempre enfrentamos uma conjunção de forças que se esbarrou com a conquista, com a luta democrática no Brasil. É a mesma conjunção que operou em 1954, no episódio que culminará com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, que opera no nosso golpe de 64 e que ressurge agora nesse episódio do atual golpe que estamos enfrentando. Lembre-se que o Florestan Fernandes nos alertava muito sobre a natureza da classe dominante brasileira e dizia que se há uma especificidade nela, se há um jeito de ser dela, é essa capacidade antecipatória que ela tem. Uma capacidade antecipatória que se mostrou ao largo dos grandes episódios da nossa história. Essas tentativas de conciliação por cima, que aparecem no próprio processo de independência realizada pelo Dom Pedro I, Dom Pedro IV em Portugal, que aparecem no episódio da abolição e da República, que aparecem em 1930 e que aparecem em 64. O nosso golpe, que inaugura aquela estratégia, hoje claramente evidenciada com o apoio da política de Estado dos Estados Unidos, este golpe é um golpe antecipatório. Não se chegou sequer a implementar o conjunto de medidas das reformas de base. Um mês após o lançamento no comício, ocorre o golpe que inaugura um processo de golpes que se reproduzirá na Indonésia no ano seguinte e vários outros golpes no nosso continente latino-americano. Pois bem, o Florestan nos chamava a atenção dessa natureza, desse processo, e demonstrava como isso estava presente naqueles anos finais do nosso processo de ditadura. Quando, então, havia o embate de dois grandes projetos. O projeto da ditadura, que era a chamada abertura lenta, gradual e segura, e um processo de democratização real e efetivo e participativo da nossa sociedade. Este embate, que mobilizou as nossas maiores energias, as maiores mobilizações do nosso processo histórico são as diretas já, que canalizou um conjunto de esforços, lutas sindicais, em que perdemos, inclusive, várias lutadoras e lutadores do povo brasileiro na resistência militar, armada, à ditadura militar. Este processo como um todo, ele termina de uma forma bastante curiosa. Porque se é certo que a capacidade de resistência do povo brasileiro impediu a consumação plena daquela estratégia então traçada pelo general Golbery Couto Silva, de estratégia de transição lenta, gradual e segura, se é verdade que ela não conseguiu se implementar plenamente, tampouco conseguimos, como nos alertava o Florestan, a conquista democrática então. Não conseguimos as diretas já, tivemos que ir para o embate do colégio eleitoral, e nossa Constituinte, ainda que contém avanços daquele processo histórico, avanços sociais importantes, ela é
construída a partir da transformação do Congresso Nacional. Veja, o Congresso Nacional, numa legislatura que contava inclusive com os chamados senadores biônicos da ditadura, determinou que a legislatura seguinte funcionaria também como um Congresso Constituinte. Ou seja, a nossa conquista democrática é uma conquista incompleta. E isso nos alertava o Florestan. Inclusive, o Florestan nos dizia, que o Florestan, que foi membro dessa casa, nos alertava que as futuras gerações, como se estivesse falando para nós hoje, pagaríamos o preço dessa transição incompleta. E esse é o processo que estamos enfrentando nesse momento. É importante notar que a conjunção de forças que operam no atual golpe são as mesmas forças que operaram no golpe de 64. Quais são? Os interesses estratégicos de Estado dos Estados Unidos. Veja, eu não estou falando do governo estadunidense, falando dos interesses estratégicos do Estado. Por que eles operam nisso? Porque os governos brasileiros recentes envolveram o Brasil na articulação política de maior envergadura diplomática, geopolítica da sua história, que foram os BRICS. Essa articulação envolvendo o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Essa articulação que tem impactos na medida em que ela propõe a construção de um banco, e este banco pode eventualmente converter-se numa alternativa tanto ao Banco Mundial quanto ao FMI, em que ela acena com a possibilidade de construção futura de uma moeda, e por si só incomoda os interesses geopolíticos de Estado dos Estados Unidos. E isso é nítido, isso é claro, e pode ser, inclusive, aferido na fala de figuras como o próprio presidente Putin, o presidente russo. Mas vejam, não é só isso. Há um conjunto de outras articulações, a Unasul, CELAC, que são articulações geopolíticas que fortaleceram o campo de governos na América Latina contra o neoliberalismo. E isso é incômodo, isso gera problemas, isso gera tensões. Mas não são apenas os interesses de Estado dos Estados Unidos que estão parte dessa conjunção de forças que patrocinam o nosso golpe. É também o grande capital financeiro internacional e as grandes corporações transnacionais. Essas têm uma pauta clara, uma pauta que se traduz em completar o processo de privatizações no Brasil. Veja, 46% do nosso setor elétrico ainda não foi privatizado. Belo Monte pode entrar na privatização. Até mesmo Itaipu, que terá o seu contrato vencido nos próximos anos, poderá entrar num gigantesco processo de privatização que daria um fôlego gigantesco a essas poderosas empresas. E as mudanças no marco regulatório do petróleo. Talvez nos últimos anos, nesses anos de gestão consecutiva dos governos petistas, o único episódio em que os governos petistas alteraram um regime de propriedade foi a mudança do marco regulatório do petróleo, alterando o sistema de concessões pelo sistema de partilha. Isso causa problemas concretos com essas grandes corporações interessadas fundamentalmente no petróleo. Então, há uma pauta muito clara, uma pauta que é a pauta econômica golpista, que se traduz nas mudanças orçamentárias, em se retirar a obrigatoriedade da educação e da saúde que estamos, e vocês estão enfrentando agora, nesse momento, aqui no Congresso Nacional, que se traduz numa pauta programática claramente exposta pelas forças que buscam representar esses interesses no plano político, no documento Ponte para o Futuro. O Ponte para o Futuro é a tentativa dessa representação golpista de dizer às reais forças golpistas por que estamos ao seu lado, porque somos a sua representação. Pois bem, esta conjunção de forças, ela conseguiu atrair parcelas importantes do grande empresariado, da chamada burguesia, de vários setores, inclusive setores que nos últimos anos guardavam contradições, vinham se aliando ao governo, foram sendo arrastados para esse processo. Mas tudo isso socialmente não tem força. E para ter força social, precisou se construir um movimento alicerçado naquele setor que historicamente é o setor que sempre se mobilizou, seja em 1954, seja em 64, em relação à base de sustentação, que é a chamada alta classe média. E essa alta classe média, ela é envolvida basicamente na construção de um discurso da corrupção.
uma corrupção seletiva, uma corrupção direcionada, e todo esse processo é viável e é possível, porque quem opera num conceito verdadeiramente partidário, aquele que seria o verdadeiro partido do golpe, são os grandes meios de comunicação, em especial a Rede Globo e o Sistema Globo. Ele opera como grande partido que é capaz de conjugar esse conjunto de forças interessadas economicamente que se produza essa interrupção do processo democrático no Brasil. Pois bem, como se opera o golpe? Aquilo que, dentro do ponto de vista do Estado, foram as Forças Armadas em 64, o aparato de Estado que assegurou o golpe foram as Forças Armadas, agora não pode mais ser as Forças Armadas. E esse processo é um aprendizado que vem sendo desenvolvido em articulações golpistas em que essa conjunção de forças operou em outras partes do mundo. No nosso continente, isso se dá à experiência de um golpe fracassado em 2002 contra o presidente Chávez na Venezuela, mas ela se concretiza em Honduras. Veja, Honduras ainda é um golpe híbrido, é um golpe que inicia com um pelotão militar que sequestra o presidente, e esse presidente vai se refugiar exatamente na Embaixada Brasileira, presidente Zelaya, mas vejam, há uma preocupação em dar legalidade ao golpe. Uma preocupação até então não tão aperfeiçoada como começa a se aperfeiçoar em Honduras. E essa preocupação desse golpe, ela se torna muito mais elaborada na experiência paraguaia. No Paraguai, o golpe se aperfeiçoa. Há um impeachment feito nas condições constitucionais. É um impeachment frágil, porque é um impeachment que se realiza num processo aceleradíssimo de 48 horas. Mas ele já é mais elaborado. E vejam, na Ucrânia, num processo distinto, onde se operava para afastar um presidente pró-russo na Ucrânia, todo aquele aparato de informações obtida pelo NSA é viabilizado passando essas informações para policiais federais, membros do Ministério Público e juízes que eram aliados e poderiam ser este aparato de Estado. Veja, eu acho que hoje nós já podemos afirmar que o aparato que cumpriu o papel dos militares, que foi o aparato de Estado no golpe de 64, hoje é realizado por um aparato também de Estado, de policiais federais, membros do Ministério Público e alguns juízes federais, que realizam isso de que forma? Realizam isso numa forma evidentemente seletiva, utilizando-se de uma bandeira correta, justa, acertada, de grande apelo popular, que é o combate à corrupção, mas a utilizam em consonância e pautados por esse grande partido da grande mídia. Por isso que este golpe é um golpe muito complexo de ser desvendado, porque ele foi formulado, ele foi construído para não ser desvendado. E no nosso caso, imagino que os próprios estrategistas gostariam de que a crise econômica aprofundasse o sangramento do governo Dilma. E que, me perdoem, mas os erros do próprio governo em aceitar uma pauta de ajuste fiscal, quando as eleições de 2014 impunham claramente um embate onde era necessário contemplar um programa popular que emergiu das urnas em 2014, este sangramento, esse desgaste iria se aprofundar e gerar uma situação de total incapacidade dos movimentos e bases populares que sustentaram esses governos saírem em defesa dele. Mas o que ocorreu é que, por uma série de fatores, por aquilo que o advogado da presidenta Dilma, José Eduardo Cardoso, chama corretamente de uma clara chantagem praticada pelo então presidente dessa casa, Eduardo Cunha, por conta disso, antecipou-se esse processo, numa clara chantagem. Antecipou-se, e esta antecipação deixa brechas que vulnerabilizam extremamente este golpe. Talvez não fosse tão simples se esse impeachment tivesse sido proposto mais para frente. Tentaram articulá-lo envolvendo, Marcelo, a nossa gloriosa OAB, que prestou-se tragicamente a esse triste papel de apresentar também uma proposta de impeachment, desonrando a sua história, mas antecipou-se. E a antecipação gerou uma grande lacuna, e essa lacuna vai pouco a pouco desvendando
essa natureza do golpe. Eu acho que este episódio que concretiza, que marca isso, foi a votação nesta casa no dia 17 de abril. A votação dessa casa permitiu, e imagino que os parlamentares que aqui estão muito comprometidos com a democracia, né, sentiram isso de forma muito mais complicada, foi a grande oportunidade em que o povo brasileiro assistiu uma verdadeira autópsia de quem é a sua representação. E posso lhes garantir, o nosso povo ficou chocado com o que assistiu no dia 17. E este choque começa a abrir as consciências para se compreender que estamos diante de um golpe. E esta compreensão do golpe se avoluma a cada momento. As contradições internas, elas crescem. As próprias denúncias, acho que todos nós estamos recebendo agora denúncias que já atingem também o usurpador, golpista Michel Temer, também passam a ser a entrar neste cenário, vão fragilizando completamente esse processo. E esta fragilidade crescente nos permite não só desvendar esse golpe, mas efetivamente barrá-lo. É possível, ao contrário de 64, barrarmos esse golpe. É esta a luta que estamos travando nesse momento. Há profundas energias na nossa sociedade que vão compreendendo isso. E concluo dizendo que os trabalhadores organizados, que não compreenderam na sua plenitude o que estava em jogo, até porque os últimos períodos do governo não facilitaram isso, gradativamente estão entendendo o que se trata. E cresce a possibilidade de que eles ingressem nessa luta como não haviam ingressado antes. E isto é o elemento que pode alterar a correlação de forças e pode nos assegurar essa vitória histórica. A nossa democracia profunda, participativa, como o senhor falou, emergirá fundamentalmente se formos capazes de derrotar esse golpe. Muito obrigado. Quero parabenizar o expositor, que eu